Não importa quantos fatos você enfie em seu cérebro, sempre há mais para aprender. Eles podem não parecer importantes agora, mas nunca se sabe quando um pedaço de trivialidade inútil pode torná-lo a pessoa mais inteligente da sala. Fique ligado para conhecer os fatos mais estranhos e maravilhosos que existem. Uma galinha sem cabeça viveu por 18 meses. Em 10 de setembro de 1945, Lloyd Olsen e sua esposa Clara estavam matando galinhas em sua fazenda em Fruita, Colorado, quando algo extraordinário aconteceu. Enquanto Olsen decapitava cerca de 50 pássaros, um desafiou todas as chances, levantando-se e andando momentos após o golpe fatal da machadinha. Olsen colocou o pássaro que desafia a morte em uma caixa de maçã durante a noite, e quando ele acordou na manhã seguinte, ficou chocado ao encontrá-lo vivo da Silva. Quando Olsen transportou as outras carcaças para a cidade para serem vendidas, ele carregou o pássaro consigo e apostou em cerveja ou dinheiro que tinha uma galinha viva sem cabeça. Conforme a notícia se espalhou, ele foi abordado por um promotor secundário, e então as coisas realmente começaram a rolar. Depois de batizar o pássaro de Miracle Mike, Clara e Lloyd partiram em uma excursão pelos Estados Unidos, permitindo que as pessoas em todos os lugares se maravilhassem com a sua proverbial galinha dos ovos de ouro. Mike foi mantido vivo, sendo alimentado com uma mistura de leite e água diretamente em seu esôfago exposto, usando um conta-gotas, enquanto também injetava muco em sua traqueia. No auge de sua carreira, Mike estava ganhando cerca de $4.500 por mês, até que na primavera de 1947 aconteceu um desastre. Os Olsen acordaram em seu quarto de motel na Filadélfia com o som do pássaro engasgando, e antes que pudessem encontrar a seringa, Mike sufocou. Rumores dizem que Olsen agarrou a machadinha e tentou recriar o sucesso algumas vezes depois, mas não deu certo. Pobres galinhas. Um jockey morto venceu uma corrida. Em 3 de junho de 1923, Frank Hayes, de 22 anos, venceu sua primeira corrida em Belmont Park. Porém, ele estava destinado a ser o último. Hayes, que atuava como um jockey substituto, surpreendeu a nação quando chegou à vitória no cavalo Sweet Kiss, batendo Gimme, favorito dos fãs. Mas o maior choque ainda estava por vir. Quando o cavalo cruzou a linha, Hayes caiu da sela e foi imediatamente declarado morto pelo médico presente. Embora um ataque cardíaco tenha sido inicialmente determinado como a causa de sua morte, mais de 95 anos depois ainda não está claro exatamente porque ele morreu. Alguns relatórios sugerem que ele foi encorajado a perder cerca de 4,5 kg de peso de água em apenas 24 horas antes da corrida, o que pode ter causado desidratação letal. Há rumores de que o cavalo nunca mais correu e foi até apelidado de Doce Beijo da Morte, após o trágico evento. Os saquinhos de chá foram inventados por acidente, mais ou menos. É difícil imaginar a vida sem o saquinho de chá, mas essa criação tão simples foi na verdade um feliz acidente, ou assim parece. O ano era 1908, e o importador de chá de Nova York, Thomas Sullivan, estava procurando uma maneira mais barata de embalar o chá para seus clientes, porque o estanho, um material de embalagem popular na época, era caro para transportar. De repente, Sullivan teve um momento eureka. Ele poderia simplesmente colocar suas amostras em saquinhos de seda. O problema, que na verdade acabou sendo mais um golpe de sorte, era que os clientes que recebiam um chá pelo correio não entendiam o que fazer com eles, então apenas mergulhavam os sacos em água fervente. Voilá, o saquinho de chá nasceu. Ou não exatamente. Acontece que duas mulheres chamadas Roberta C. Lawson e Mary McLaren registraram uma patente para o porta-folhas de chá em 1901, e ao contrário de Sullivan, a ideia de uma bolsa de rede foi totalmente intencional. Que azar, Sullivan, elas estavam 7 anos na sua frente. Existem 2 caixas eletrônicos na Antártica. Poucas pessoas vão colocar os pés na Antártica, graças às suas temperaturas frias e meses de escuridão perpétua. Mas mesmo este clima congelado é movido a dinheiro. Muitos dos cafés, bares e lojas espalhados pelo continente só pegam dinheiro. Mas o que acontece quando você está esgotado? Os peixes são considerados uma moeda? Infelizmente não. Mas, felizmente, você pode apenas visitar um dos 2 caixas eletrônicos. Em 1998, o conglomerado bancário Wells Fargo instalou o primeiro caixa eletrônico da Antártica na estação McMurdo, o maior centro de ciência do continente. Dependendo da temporada, a população de McMurdo varia de 250 a 1.000 pessoas, então carregar dinheiro é uma obrigação. Parte da razão pela qual um segundo caixa eletrônico foi adicionado posteriormente à área é que se uma máquina cair em um momento em que os voos de reparo para a Antártica são escassos, a segunda máquina pode ser canibalizada para obter peças. Apesar de McMurdo realmente estar mais perto da Nova Zelândia, as máquinas descartam dólares americanos, porque a Antártica não tem uma moeda oficial, embora você possa comprar um Antártico $10 comemorativo. Bem bacana, só para provar que você esteve lá.
Os alces são excelentes mergulhadores. Se o reino animal fosse formar uma equipe olímpica de mergulho, você provavelmente esperaria que o pobre velho alce fosse uma das escolhas finais. Não dê risada ainda, porque os alces são, na verdade, ótimos nadadores. Sendo os maiores membros da família dos veados, os alces têm um apetite muito grande. Na verdade, cada animal precisa comer cerca de 24 quilos de plantas por dia, o que pode ser difícil durante os curtos verões do Canadá. Felizmente para eles, os alces nadam muito bem e podem prender a respiração por um minuto inteiro. Então não tem problemas para verificar a vida vegetal, rica em nutrientes no fundo de leitos de rios e lagos. Essas narinas grandes também não são apenas para exibição. Elas agem como válvulas que mantêm a água fora, como um snorkel. Cada alce mergulha até 6 metros de profundidade. Tão poucas pessoas sabem sobre esse talento inesperado, que há muitos relatos de suspeitos de monstros do lago, que na verdade acabaram sendo apenas um alce tentando obter alguma comida. Charlie Chaplin perdeu um concurso de sósias de Charlie Chaplin. Dizem que não há nada como o original, mas não tenho certeza se o icônico comediante pastelão e estrela do cinema mudo, Charlie Chaplin, concordaria. Em 1975, 2 anos antes de sua morte, Chaplin entrou em um concurso de si mesmo na França. Suas motivações não são exatamente claras, mas é seguro presumir que ele pensou que seria um pouco divertido, sem mencionar que ele com certeza seria o vencedor para o prêmio. Em uma reviravolta irônica, porém, ele não foi considerado sósia de Chaplin o suficiente para vencer e ficou em terceiro lugar. Embaraçoso, né? A teoria para sua perda surpreendente é que a cor de seus olhos confundiu os juízes, porque seus tons de azul bebê não podiam ser vistos em preto e branco. Azar, Charlie. Ainda assim, poderia ser pior. Dolly Parton uma vez perdeu uma competição parecida para uma série de imitadores de drag queens. Ai. Os mamilos dos golfinhos não estão onde você pensa que estão. Se eu perguntasse onde você encontraria mamilos num golfinho, o que você diria? Acredite ou não, você iria se enganar, a menos que pensasse no mais improvável. Isso mesmo, os golfinhos têm mamilos em seu ânus. Tente processar essa informação. Um filhote de golfinho vai seguir sua mãe de perto após o nascimento, e a sucção ocorre com bastante frequência. As glândulas mamárias dos golfinhos mães se abrem em um par de bolsas de cada lado na abertura anal, e o bico se encaixa perfeitamente na abertura dessas bolsas. Uma vez posicionado, o bebê agarra o mamilo entre a mandíbula superior e a língua, e as contrações musculares da mãe literalmente esguincham o leite na boca do pequeno. Essa amamentação pode durar de 12 a 18 meses. Talvez o filhote eventualmente se canse de tomar um gole de leite tarde da noite, na hora errada, se é que você me entende. Máquinas de venda automática matam mais pessoas do que tubarões. Águas infestadas de tubarões podem ser pesadelos, mas a realidade é que suas chances de um dia acabar em uma situação perigosa são muito pequenas. O que você realmente deveria se preocupar é um assassino muito mais silencioso, que pode atacar sempre que você sentir uma fome chegando. A humilde máquina de venda automática. Isso mesmo, de 4 a 6 vezes mais pessoas morrem nos Estados Unidos a cada ano como resultados de incidentes relacionados a máquinas de venda automática do que ataques de tubarão. Na verdade, a cada ano, há mais de 1.700 relatos de ferimentos em máquinas de salgadinhos em comparação com cerca de 25 ataques de tubarão, enquanto de 2 a 4 pessoas geralmente perdem suas vidas nas mãos ou, devo dizer, nas prateleiras da máquina de venda automática. Menos do que um é morto por tubarão. Claro, as máquinas de venda automática não estão armadas com mandíbulas aterrorizantes, mas uma quantidade incrível de pessoas se veem esmagadas sob o peso das máquinas depois de sacudi-las com muita força. Galera, não vale a pena trocar sua vida por um Cheetos, mas é tudo relativo. Afinal, um grande tubarão branco é 10 vezes mais mortal do que uma máquina de venda automática, mas é muito menos provável que você encontre um na rua. Vacas têm melhores amigas. Apesar de nossos melhores esforços, os humanos nunca vão entender realmente as nuances da vida animal. É fácil presumir que animais de fazenda como vacas não têm muito a oferecer além de comer pasto e soltar metano. Mas um estudo de 2009 explode isso com uma surpreendente revelação de que as vacas na verdade têm melhores amigas. Krista McLennan, da Northampton University, cercou vacas em pares por intervalos de 30 minutos, uma vez com um parceiro preferido ou amigo, e uma vez com uma vaca que eles não conheciam. McLennan mediu os batimentos cardíacos das vacas durante cada sessão e determinou que os animais ficavam muito menos estressados quando estavam com uma vaca que conheciam pessoalmente e gostavam. Em 2014, outro estudo da University of British Columbia descobriu que bezerros jovens tiveram pior desempenho em tarefas cognitivas quando viviam sozinhos do que se vivessem com um amigo. Portanto, a amizade os torna mais inteligentes também. Tomara que essa descoberta leve a um documentário sobre as interações entre as vacas, chamado Keeping Up with the Kardashians. Existem apenas 2 escadas rolantes no estado de Wyoming.
Quando foi a última vez que você andou de escada rolante? Você provavelmente não se lembra, afinal, quem faz uma anotação mental desse tipo de coisa? Para o povo de Wyoming, pegar uma escada rolante provavelmente parece um deleite raro, porque há apenas 2 em todo o estado. Isso é 0,000034 escadas rolantes per capita, de acordo com os números populacionais de 2016 de 585.501. Ambas as escadas rolantes estão localizadas na cidade de Casper, no First National Bank e no Hilltop National Bank. Em qualquer outro lugar, você vai ter que subir as escadas à moda antiga. Porque existe uma falta gritante de transporte moderno no estado cowboy, você pergunta? Talvez as superstições sobre ser repentinamente sugado pelos dentes no final da escada móvel corram soltas. Aparentemente não existe essa conspiração sobre as engenhocas. Acontece que os elevadores são mais fáceis e baratos de instalar. Os estados vizinhos de Dakota e Montana também têm apenas cerca de 6 escadas rolantes cada. Então talvez seja uma questão de preferência do oeste dos Estados Unidos. Porque o limão siciliano flutua, mas os limões afundam. Aqui está uma aposta que você nunca vai perder. Um limão siciliano vai flutuar em um copo d'água, mas um limão sempre vai afundar imediatamente. Você pode presumir que isso ocorre porque a casca de um limão siciliano é espessa e porosa, em comparação com a camada mais fina de um limão. Mas descasque as 2 frutas e você vai encontrar exatamente o mesmo resultado. Na verdade, corte-os e tente novamente, e não vai haver nenhuma mudança. De acordo com o site do USDA, um limão siciliano tem 88,26% de água por peso, e um limão, 87,4%, o que não é uma grande diferença, enquanto os limões sicilianos e os limões geralmente pesam cerca de 101 gramas cada. Se não tem nada a ver com peso, o que exatamente está acontecendo? Tudo se resume à densidade do nosso amigo, porque qualquer objeto vai flutuar, se for menos denso do que o líquido em que é colocado. Enquanto o limão siciliano tem uma densidade de 1,12 gramas por ml, os limões têm uma densidade de apenas 1,02 gramas por ml, em comparação com a densidade da água, que é aproximadamente 1 grama por ml. Bom, eu sei que disse que objetos com uma densidade menor que a água são geralmente os flutuadores, mas como a densidade de um limão siciliano é quase a mesma da água em que é colocado, ele vai flutuar muito bem, enquanto o limão é um pouco mais denso e afunda em seu lugar. Os crocodilos não conseguem colocar a língua para fora. Qual a diferença entre um crocodilo e um jacaré? Um crocodilo não poderia mostrar sua língua, mesmo que quisesse. A evolução é uma coisa estranha, e acontece que os crocodilos não têm essa habilidade básica, graças a uma membrana que mantém sua língua no lugar, no céu da boca, tornando impossível se mover para fora de suas bocas estreitas. Na verdade, isso é muito útil quando eles estão fechando a boca rapidamente, para que não mordam por acidente a própria língua enquanto comem. Por outro lado, as línguas dos jacarés percorrem todo o comprimento de seus focinhos, de 60 centímetros de comprimento, e podem se estender além de suas bocas. Eles têm até uma válvula palatina, que é um pedaço de carne que impede a entrada de água quando estão caçando presas debaixo d'água, algo que os crocodilos não podem fazer. Os jacarés são geralmente mais temperamentais do que os crocodilos, então se você alguma vez se deparar com um réptil gigante e quiser saber as chances de você perder as pernas, peça que ele coloque a língua para fora primeiro. E você? Se tiver mais informações interessantes que acha que vale a pena conhecer, escreve aí nos comentários. E como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.